A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical, também sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Franca, interior de São Paulo, e também sou teólogo por formação. Hoje nós teremos e iremos falar sobre a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. E enquanto você se arruma aí, você se organiza, pega o seu bloco de nota, a sua Bíblia, pegue também a revista para acompanhar o nosso raciocínio, eu quero deixar um recado muito rápido. Os inscritos do nosso canal, eles já sabem que todo domingo nós temos o conteúdo da lição que será ministrada no domingo seguinte. Ou seja, aqueles que seguem o canal sabem que terão uma semana para ouvir o conteúdo e aplicar aí naquilo que vocês já estudaram, tá bom? E durante a semana, os inscritos também já têm ciência que nós deixamos aí algumas reflexões sobre o tema, sobre versículos abordados na revista e também algumas colocações do autor. Então está sendo uma bênção, está sendo um espetáculo, está sendo uma maravilha. O nosso canal já tem mais de 6.000 visualizações em 40 dias. Então isso é uma marca fenomenal que nós só temos a agradecer a Deus. E com isso nós colocaremos aí também no canal a parte psicológica, ou seja, a minha esposa, a Daniela Ricobelo, psicóloga, estará trazendo um conteúdo especial toda semana concernente ao tema da lição. Então, essa semana ela irá falar sobre sendo verdadeiros, tendo como fundamento uma abordagem psicológica. Então, a bíblica, a teológica será deixada de lado e nós usaremos o tema e teremos uma abordagem psicológica. Essa será uma responsabilidade dela e ela vai trazer esse conteúdo para nós de maneira semanal, tá bom? Então vai ser uma bênção, você só tem a ganhar seguindo o nosso canal, tá bom? Então vamos aí, ore por nós, ore pela nossa família, ore pela nossa vida e nós aqui do outro lado iremos fazer o melhor para Deus e para os inscritos que nos acompanham, tá bom? Vamos lá, sendo verdadeiros. O textuário vai dizer o seguinte, lição de número 8. Bem-aventurado ao homem a quem o Senhor não imputa, ou seja, a quem o Senhor não acusa de fazer coisa má. Aí o texto continua. E em cujo espírito não há engano, ou seja, não age com falsidade. Aqui nós temos o texto áureo, tá bom? Na verdade prática, a nossa revista vai dizer o seguinte: Jesus chamou de hipócrita, ou seja, o que demonstra uma coisa quando pensa ou sente outra. O hipócrita é isso. Ele demonstra uma coisa que ele não pensa e que ele não sente, tá bom? Aí ele vai dizer que praticam ações, no caso, Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou bons motivos, mas para obter glória para si, ou seja, diante dos homens. Então nós vamos abordar essa lição que está sendo sensacional, está fantástica, tá bom? A próxima página, 55, vai dizer assim, ó, a leitura bíblica em classe. Então nós temos como hábito, você que já é inscrito, você que já acompanha, você sabe que nós aqui separamos e dividimos o texto. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, do 1 ao 4, nós vamos ver que nós estamos iniciando o capítulo 6, tá? Até então nós estávamos no capítulo 5, agora nessa lição inicia-se o capítulo 6. E o capítulo 6, nós vamos abordar, tanto a lição 8 e 9, vai abordar 3 pontos. Primeiro, esmola, que vai ser adotado e vai ser abordado aqui.
a oração e o jejum que vai ser abordado na lição de número 9, tá bom? Então hoje nós vamos estar aqui somente na questão da esmola. Como é que nós dividimos aqui? Em 4 partes. Primeiro, o versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Aqui você pode substituir a palavra por justiça, tá? A palavra esmola foi colocada posteriormente, então nos escritos mais antigos está justiça. É o objeto do sermão. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que está no céu. Então, guardai-vos. O objeto aqui é evite. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas para serdes visto. Tanto é que o versículo de número 3 vai dizer aqui: mas quando tu deres esmola, aí realmente o termo é esmola, ou seja, mas se fizer. Qual que é a maneira certa de se fazer? Não saiba a tua mão esquerda. Então, nós temos uma advertência no versículo 1 e no versículo 3 nós temos uma posição do próprio Jesus. Se fizeres, faça da maneira correta. Aí o versículo de número 2 vai dizer o seguinte: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta. Então aqui é a segunda divisão, tá bom? Porque se você fizer isso, nós vamos entender mais para frente, você já recebeu o seu galardão, ok? E o versículo 4, ele vai dar uma conclusão ao assunto, que tudo que for feito é melhor que se faça em secreto, porque haverá uma recompensa pública. Ou seja, aquilo que é feito, olha para você ver o paralelo entre o versículo 4 e o versículo 2, e o paralelo entre o versículo 1 e o versículo 3. Então é bom o professor se atentar a isso. O versículo 1 fala para se guardar, mas se não houver a possibilidade de se guardar, que faça da maneira correta. O versículo 2 vai falar que aquele que toca trombeta para si, ele recebe galardão. Mas aquele no versículo 4 que faz de forma secreta, sem ter o objetivo de alcançar glória para si, ele é recompensado de forma pública pelo próprio Deus, tá bom? Então eu queria fazer apenas uma pergunta aqui, né? 2 na verdade. O que está por trás dos nossos atos? O que está por trás? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Então, essas 2 perguntinhas que é feita aqui no plano de aula, é bom você colocar lá no seu quadro de exposição da aula, que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento. E como já nós falamos aqui, a esmola vai do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 6, a oração do versículo 5 ao 15 e o jejum do 16 ao 18. Isso, jejum e oração, próxima aula, aula 9. Hoje é apenas o contexto da esmola. Lembrando para você substituir o versículo 1 de esmola para justiça. As demais continuam esmola mesmo, tá bom? Vamos lá. A página 56, que nós vamos aqui abordar a introdução. Logo na introdução, o autor vai nos colocar que o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo. E nós temos como padrão os valores do reino, como nós já falamos em outras aulas. Nós estamos no reino, o reino está sobre nós, está no meio de nós. Então nós seguimos esses valores, tá? Então nós vamos ver que uma consequência de quem vive esses valores é que nós temos a aprovação de Deus. Aqui nós vamos também ver que Deus condena a hipocrisia. Tudo isso já na introdução. E nós vamos ver aqui algo para você já anotar na introdução, que Jesus usou o termo hipócrita por 18 vezes e o termo hipocrisia por 2 vezes, tá? Então você vai ver que é um termo bastante forte e bastante utilizado por Jesus, tá bom? Vamos lá. O tópico 1, subtópico de número 1, vai dizer o ato de dar esmola e a hipocrisia. O subtópico vai definir a hipocrisia. Vamos lá.
Nós vamos ver que no grego o autor nos coloca que a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem, uma obra teatral. Ou seja, a palavra hipócrites significa e está ligado à dramaturgia grega, tá bom? Então, por isso que o autor colocou aqui que hipócrita está ligado à dramaturgia grega, porque é alguém que interpreta um papel, tá? Então, nós vamos ver que a justiça, no caso, aqui eu coloquei um comentário dizendo o seguinte: a doação caridosa era tão importante que a palavra, tá, hebraica, justiça, começou a significar dar esmola. Olha para você ver que informação importante. A doação, ou seja, a caridade, a doação caridosa, tem um papel tão importante que a palavra justiça, que é a palavra no original, nos textos mais antigos, que está lá no versículo 1, né, do capítulo 6 de Mateus, ela foi substituída por dar esmola, tá? Então, essa é um ponto interessante para nós abordarmos aí, tá? Porque a justiça foi substituída por dar esmola, tamanha era a importância de se dar esmola naquela época. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver que nessa questão do subtópico de número 2, o autor vai dizer assim que o cujo foco está nos enfeites, ou seja, Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os seus observadores. Nós vamos ver que a hipocrisia funciona como um enfeite. E nós vamos ver também que nas questões centrais da fé e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos, é o que nós vamos ver que a hipocrisia causa isso. E nós vamos entender também que a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto, nós vamos ver que o grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Então, o autor quer nos resumir aqui, de forma interessante, que quando nós falamos de algo secreto, é algo que ninguém quer, todo mundo quer aparecer de certa forma. Só que ele está falando que o hipócrita ele pode ter motivos corruptos por detrás da sua interpretação, daquilo que ele faz, daquilo que ele pratica e daquilo que ele fala. Então é interessante nós analisarmos isso. Porque se nós pegarmos também no original não, no Velho Testamento, no grego, tá? Que é a LXX, a Septuaginta, a palavra hipócrita ela tem um outro sentido, né? É o anomos. E esse anomos significa sem lei, criminoso, um ímpio. Olha para você ver como as conotações elas são importantes para entender melhor. No Velho Testamento tem uma conotação, no Novo já parte para a questão da arte. Tá? Então você vai ver que, independente dos lados, velho ou novo, a ideia de ser algo que não é bem notório, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, tá? Então, o relacionamento com Deus, ele se torna secreto por causa dessa questão, tá bom? Façamos alguma coisa, façamos o bem, mas o secreto, ele é importante e ele deve ser observado pelos cristãos, tá bom? Aqui ainda na mesma página, no mesmo subtópico, o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem que ter seu coração preenchido pelo amor de Deus. Então nós vamos ver que em Mateus capítulo 12, versículo 15 e Mateus 22, versículo 18, a palavra hipócrita, olha para você ver, nós já vamos começar a definir algumas coisas. A palavra hipócrita, hipocrisia, está relacionado à malícia e à maldade. Por isso que quando você olha para o hebraico, o Velho Testamento escrito em grego, o nomos, o anomos, né? Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer sem lei, criminoso.
Então, quando Marcos e Mateus vai aplicar a palavra hipócrita, ele usa com sentido de malícia e também de maldade. Somente em Lucas, capítulo 20, versículo 23, nós temos uma outra conotação também que significa astúcia, tá? Quando nós olhamos Lucas, capítulo 20, versículo 20, a palavra hipócrita realmente tem o significado de fingir. Aí você já vê o sentido real dela, tá bom? Mas no contexto de Mateus, Marcos e Lucas, que no caso o 20 e 23 e não o 20 e 20, você vai ver que hipócrita tem um sentido maléfico, tá? De malícia, de maldade, de astúcia, tá? Então, ela não é uma palavra tão frágil como se pensa, tá bom? Então, olha para você ver que interessante, eu fiz uma anotação aqui. Jesus não disse que não deveríamos deixar que alguém visse nossas obras. Tanto é que se nós voltarmos um pouco, Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer: "E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que estás no céu." Olha para você ver que interessante. O texto já vai começar a dar andamento e vai dizer o seguinte: as nossas boas obras, boas, com boas intenções, com boa conduta e com coração puro, boas obras, e não aquela obra que glorifica o homem. As vossas boas obras sejam vistas pelos homens, e que eles, os homens, glorifiquem a Deus e não a você, e não glorifique a você, não exalte a você, mas que glorifique a Deus. Olha para você ver como a Bíblia é perfeita, como a Bíblia é fantástica e como ela ensina o homem da forma como ele deve agir, tá? As boas obras devem ser feitas? Devem. Elas devem glorificar a Deus. E quando os homens verem, eles não vão glorificar você, eles vão glorificar a Deus. Essa é uma serva do Senhor. Essa é uma serva do Senhor. Esse tem compromisso com Deus. São essas verdades que nós temos que arrancar da boca das pessoas. E não, ele é bom. Ó, ele é o cara. Essa daí é a pregadora top. Não, para com isso. Para com isso. Glorifica a Deus. Deus é glorificado na sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Subtópico de número 2. A justiça pessoal. Vai anotando aí, tá bom? São questões importantíssimas para você aproveitar a aula. O subtópico de número 2 vai dizer a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas o quê? Mostrar ao público sua grande espiritualidade, ou seja, nós somos filhos de Abraão. Jesus repreendeu eles uma vez por causa disso. Nós somos filhos de Abraão. Ah, vocês são filhos de Abraão? Sim. Até dessas pedras aí, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, olha que importante. Você vai ver um povo que se diz o grã-mestre da espiritualidade. E Jesus está dizendo que essa justiça pessoal, ela não tem valor, tá bom? Ah, eu oro muito, eu jejuo muito, eu vou na igreja muito, eu prego muito, eu canto muito. Não, você não faz nada. Você só faz alguma coisa por causa da misericórdia do Senhor. A Bíblia é muito clara. Se não fosse as misericórdias do Senhor, já estaríamos sendo consumados, ou seríamos consumados. Então nós não somos nada, nós somos apenas despenseiros da graça de Deus, tá bom? Então vamos lá, tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então pare, pense, analise e reflita, como eu sempre digo. Tomemos cuidado com a tentação de exibir a justiça pessoal, porque isso pode influenciar a nossa vida de oração, o nosso jejum e a nossa oferta. A nossa oração, o exemplo do fariseu,
e também do publicano. Um batia no peito e falava: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como o outro. O publicano falava: Senhor, tem misericórdia de mim, nem conseguia olhar para o céu. Quem desceu justificado? A Bíblia vai dizer. No jejum, hipócritas que não lavam o rosto, que fazem isso para mostrar que estão jejuando, toma cuidado. Você não precisa de mostrar que você tem uma vida piedosa diante dos homens, não, diante de Deus. Outra coisa, a oferta. Lembra da oferta da viúva pobre que foi lá e ofertou no gasofilácio? A Bíblia vai dizer que Jesus, observando e vendo como eles colocavam a oferta, viu que aquela mulher colocou de coração e falou: essa daí deu a oferta de coração, deu tudo o que ela tinha. Então tome cuidado para que esses atos piedosos, que no caso estão atrelados à justiça pessoal, não possam influenciar e nem acabar com a sua oração, jejum ou oferta, tá bom? Então vamos lá, o subtópico de número 3 vai dizer assim: as 3 práticas da ética cristã. Então nós vamos ver aqui uma citação de Tiago, tá? Que fala da igreja. A igreja verdadeira é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, que estão em dificuldades e não se corrompe com as filosofias mundanas. Então essa é a igreja que Tiago almeja. Nós também temos a questão de Jesus, que ele deixa claro, né, que nesse serviço cristão, que nós estamos embutidos nisso, não podemos faltar, não podem faltar as ofertas, a oração e o jejum. Tanto é que é a base da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 42 ao seguir. Você vai ver ali que eu tenho pilares. É o partir do pão, das orações, da comunhão, da doutrina. São bases essenciais da doutrina cristã, e aqui são bases que alimentam e dão segmento, sustentam a igreja, tá bom? Então, o propósito desses serviços piedosos não poderiam ser deturbados. Então, esses serviços piedosos praticados por pessoas, homens e mulheres piedosas, tinham que ter o intuito de trazer regeneração, trazer graça, trazer bênção, trazer coisas boas para o cristão. Não poderia ser um empecilho, tinha que ser bênção. Mas a partir do momento que você começa a afirmar que você é o cara dentro da igreja, que você é o único que jejua muito, que sem você a igreja não anda, que sem você a igreja não caminha, que sem você, sem as suas orações, não acontece nada na igreja, as suas pregações são as melhores. Para com isso em nome de Jesus. Você está criando um abismo muito grande entre você e Deus. Porque esses atos piedosos nossos, eles são para a glorificação de Deus e para a edificação da igreja. Então, olha para você ver, atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Então, para, em nome de Jesus, de buscar reconhecimento do homem. Ah, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que virar presbítero, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que virar diácono, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que virar pastor. Meu irmão, Cristo está te vendo. Então calma, deixa tudo no tempo de Deus, que as coisas vão acontecendo de maneira paulativamente. Então tome cuidado com isso, não queira se aparecer. As redes sociais estão cheias, né? De pessoas que querem se aparecer, que querem se mostrar como a última bolacha do pacote. Então as coisas não funcionam assim para o reino de Deus. Elas são sinceras, elas são verdadeiras. Então nós temos que nos atentar a isso, tá bom? Vamos lá. Vamos aí para o subtópico de número 2. O subtópico de número 2, aliás, o tópico de número 2, vai dizer auxiliando o próximo sem alarme. E o subtópico de número 1 vai dizer qual é a motivação do teu coração. É uma pergunta e um ponto de interrogação que está sendo colocado aqui pelo autor. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei
de Deus. Então, quando nós falamos de generosidade e qual é a motivação do seu coração, olha para você ver como Deus era cuidadoso. Se você pegar aí Levíticos capítulo 19, versículo 10, que foi citado, e você acrescentar também Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 ao 22, você vai ver a lei da rebusca, aonde o estrangeiro, a viúva, o órfão poderia pegar aquilo que estava na extremidade da cultura, que no caso seria a azeitona, o trigo, grãos em geral, e também a uva. Então, tudo que fosse deixado no pé e tudo que fosse deixado no chão, no caso de grãos, você vai ver que a Bíblia, Deus fala para não pegar. Deus fala para que deixe para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, para que ele passe ali e recolha para si. Tudo que estiver na beirada, ao redor, na beirada da plantação, deveria também ser deixado para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, tá bom? Então vamos lá, já entendendo isso, que a generosidade já fazia parte de Deus e Deus queria que o ser humano praticasse isso na vida cotidiana. Também nós temos a citação de Lucas, capítulo 6, do 36 ao 38, tá? Então nós vamos ver que o versículo 38 vai dizer o seguinte: dai sempre. Ou seja, aquilo que você tem, você dê para as pessoas. O texto vai dizer: dê sempre. E o que vai acontecer se você dar alguma coisa para alguém? Se você dar aquilo que você tem para outra pessoa de maneira generosa, de maneira particular, sem forçar, sem querer aparecer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Tome nota disso e estude melhor depois. Olha o que o texto vai dizer. O versículo 38. E recebereis sobre o vosso colo. O que você vai receber sobre o vosso colo? Porque não dá para segurar. Não dá para abraçar. Não dá para carregar nos dois braços, tem que pôr no colo. Quando você coloca algo no colo é porque você não está conseguindo segurar. Sobre o vosso colo, uma medida. Que medida que é essa? Medida, eu tenho 1 litro, meio litro, 200 ml, 100 ml. Que medida que é essa? Não, a medida é recalcada. É aquela medida que você pega o produto e amassa, coloca-se para dentro força para que caiba mais. Aí o texto vai dizer recalcada, sacudida quando você balança para que os grãos, por exemplo, se encaixem e aquilo ali caiba mais dentro daquele saco de cereais, e transbordante, ou seja, colocada ao ponto de que você não consiga amarrar. Você começa a transbordar aquele produto, tá? Então, uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olha aqui, olha que interessante, irmãos, preste atenção. O texto de Lucas 6, 36, 38 não está falando de Deus, tá? Está falando do próprio homem. Aquilo que você faz para o homem, o texto que está dizendo, não sou eu. O texto está dizendo que se você der alguma coisa para alguém, você vai receber em vosso colo uma medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Quem vai dar? O ser humano. Lembra quando a nação de Israel saiu do Egito? Os egípcios quem deram ouro, quem deram mantimento, quem deram roupa, para que eles pudessem sair do Egito de forma generosa. Então olha para você ver, as pessoas vão reconhecer. É por isso que nós temos testemunho de irmãos, que eu já ouvi, que irmãos ligaram para o outro, pagaram prestação de carro, deram alimentação, fizeram isso, deram carro, deram casa. Sabe por quê? Porque um dia essas mesmas pessoas fizeram alguma coisa para alguém e não tocou trombeta. Aí Deus lá do céu falou: ah, tá tudo certo. Eu vou usar alguém agora para abençoar ele. É isso que a Bíblia faz. Então, quando você recebe elogios,
O próprio texto vai dizer, ó, versículo de número 2 da nossa leitura bíblica. Se você fizer alguma coisa com a intenção de ser ovacionado pelas pessoas, a Bíblia vai dizer que você já recebeu seu galardão. Nós não estamos falando de salvação, tá bom? É galardão, é aquilo que você vai receber após o arrebatamento. Se você recebeu toda a sua glória na terra, você foi ovacionado, você já recebeu o seu galardão aqui na terra. Então lá no céu não vai ter galardão concernente a essa atitude, a esse momento que você vivenciou, tá bom? Então não vou falar para você tomar cuidado porque você não vai perder a salvação por causa disso. Mas você já vai ter recebido aquilo que você recebeu aqui na terra, tá? Esse será a sua paga, o seu recebimento, tá bom? Vamos lá. Vamos virar a página aí para a página 58, subtópico de número 2. O que buscamos quando auxiliamos o nosso próximo? Aqui falou sobre a intenção e aqui nós vamos falar o que nós estamos buscando quando auxiliamos o próximo, tá? Nós já falamos que o ser humano, o discípulo de Cristo, não busca se promover, tá bom? Nós já falamos sobre os atos piedosos, tá? E eu queria citar aqui Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, eu li esse versículo para mostrar para você também que o voto que alguém faz em público, se for com o propósito, preste muita atenção nisso, o voto, se for em público e for para encorajar outra pessoa a dar, e a causa do reino, ou seja, eu faço alguma coisa com o intuito de encorajar outra pessoa a fazer, e também pela causa do reino, tá? Para que assim seja aumentado o valor do reino, um cristão consagrado a Deus deve estar disposto a fazê-lo. Então não é errado. É por isso que Tiago 4,17 fala isso. Se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, faça, contribua, ajuda, dê em dinheiro, dê em espécie, ajude com a sua força. Ah, eu não tenho dinheiro, irmão, para ajudar. Vá lá, faça, ajuda, coloque em ação alguma coisa, mas sem querer que o seu ego apareça, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Aí nós vamos ver aqui também que os atos piedosos podem se tornar em atos profanos, tá bom? Então por isso que Mateus 23, versículo 28 vai dizer que a hipocrisia e a iniquidade andam juntos. É o que eu já falei lá no começo, fazendo a palavra hipocrisia no Velho Testamento e a palavra hipocrisia no Novo Testamento. Nós já aprendemos que não é só falsidade, é maldade, é malícia, é astúcia. E aqui, Mateus 23, 28 vai mostrar que a hipocrisia e a iniquidade andam juntos, tá? Então, vamos lá. Aqui, no subtópico de número 3, vai dizer a maneira de ofertar segundo Jesus. É aquela forma ao qual não se deve tocar trombetas, ou seja, nós vamos ver aqui que o versículo 2, citado na leitura bíblica, vai falar que nas ruas, nas sinagogas, aliás, nós vamos ver aqui, é isso mesmo. Nas ruas, nas sinagogas, as pessoas procuravam ser glorificadas pelos homens. E esses já receberam o seu galardão. E olha para você ver algo para você anotar aí também, a questão de receber. Quando nós olhamos o versículo 2 da leitura bíblica, vai mostrar lá, já receberam. O que é essa palavra receber? No grego, essa palavra é apeixo com CH, tá? E é um recibo, ou seja, um recibo totalmente pago. No Novo Testamento, quando alguém quitava uma dívida, ele recebia um recibo.
E esse recibo contava que a dívida dele havia sido paga. Então, quando o autor de Mateus, capítulo 6, foi usar a palavra receberam, ele usou o verbo apecho, ou seja, para dar referência a um estado de que a pessoa que fez isso, ela já recebeu a sua paga. Então ela não tem mais concernente àquele ato, tá, que ele fez naquele momento, a possibilidade de receber um galardão no céu, tá bom? Esses estudos todos baseados no comentário bíblico Beacon, tá bom? CPAD, para depois os irmãos não virem falar aí que, da onde o irmão tirou isso, não sei o quê. Todos os meus estudos são baseados em livros da própria CPAD. Então eu falo com muita firmeza e com muita propriedade, tá bom? A página 59, o tópico 3, Deus contempla o bem que realizamos, tá? Quando nós olhamos aqui a questão do Deus, pega aí, escreve aí no seu bloco de notas a palavra Deus. Depois você coloca um D minúsculo e um S minúsculo e coloca um E maiúsculo e um S minúsculo e um U minúsculo. Se você pegar, aliás, vamos voltar aqui. Se você escrever a palavra Deus, a letra D e a palavra S minúsculo e a palavra E e U maiúsculo, você vai ver que aparece o eu. Então é uma lição para nós. Tem muita gente aí que usa a palavra Deus, fala de Deus, canta sobre Deus, mas o eu, ele é notório. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, o que Deus, o Deus que tudo vê, tópico 1, subtópico de número 1. Nós vamos falar aqui que ele é onisciente, tá? É a fórmula. Nós vamos ver que no subtópico de número 2, Deus vai recompensar o nosso trabalho, a nossa obra e o nosso amor. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 10, tá? Então, Deus valoriza e Deus vela e Deus zela pela nossa obra, pelo nosso trabalho e pelo nosso amor, tá? Concluindo aqui, o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Então, é muito claro e muito objetivo. Para fechar aqui, o salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 27. Vai dizer o seguinte: sempre que possuir ou sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. E com isso eu encerro essa lição maravilhosa e poderosa, falando do seguinte: você deve fazer, você tem a responsabilidade de fazer, você pode fazer e você vai fazer, mas não faça com hipocrisia para agradar os homens ou para a glória de si mesmo ou com falsidade, tá bom? Sempre que tiver a oportunidade de cooperar com alguém, faça, ajude, mas sem querer nada em troca. Amém? Então nós terminamos essa lição de número 8, tá? Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu comentário. Eu gosto de interagir com os irmãos, com as irmãs. Às vezes os irmãos e as irmãs mandam: irmão, eu sou daqui da cidade tal, né, o estado tal. E eu sempre respondo, eu gosto de responder os comentários. Por quê? Porque isso mostra uma intimidade, porque nós estamos longes um do outro. Mas o comentário aproxima a minha pessoa de você. Então faça um comentário, deixe uma reflexão aí. Adriano, aquele ponto assim, eu penso assim. Coloque nos comentários, não tenha medo. Aqui no nosso canal não é um lugar de discussão, não é um lugar de briga, não é um lugar de contenda. Se você assistiu o meu vídeo, é porque você gosta das aulas que eu ministro. Então não tem motivos para eu discutir nos comentários. Então eu gosto de ouvir o que o aluno ou o professor pensa de cada situação. Então é muito importante o seu comentário, é muito importante a sua curtida e é muito importante também a tua recomendação
para a sua igreja, para os grupos de WhatsApp, Facebook. Então nos ajude para que o nosso canal venha crescer cada dia mais em conhecimento e em graça. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família, Deus abençoe a aula de vocês, que seja uma bênção, que seja glória para Jesus e seja uma bênção para a igreja. Amém? Deus abençoe e até agora a próxima reflexão em nome de Jesus.